Letícia, fala um pouquinho para nós aí, como é que é ser um professor multiprofissional? Com um professor com diversas tarefas. Primeira tarefa, você estava falando aí um pouquinho da transtorno de ansiedade, e muitas vezes o professor tem que ser o psicólogo da criança. Aquele que vai acolher, aquele que vai abraçar, que vai notar que tem algo diferente com aquela criança naquele dia. Eu já tive dias que os alunos chegaram com algum problema e a menina me pediu: tia, você hoje pode ser a minha avó? Me dá um abraço. Algo tinha acontecido dentro da família dela com a avó, e ela pediu que eu desse um abraço nela, se eu podia ser a avó dela naquele dia. Mãe, já pediram mãe, tia, cada dia uma história diferente, mas eu tinha uma aluna que ela tinha transtorno de ansiedade. Então, nos dias das avaliações, ela tinha o transtorno, o nível chegava lá em cima, ao ponto dela ficar sem respirar direito. E eu mesmo sem ter as condições ou o estudo como psicóloga, eu precisava usar de técnicas para poder ajudar ela a vencer aquele momento. Então, assim... Mas a melhor técnica, Letícia, eu diria que é o afeto, é a proximidade, sim, é o importar-se com o outro. Essa é a melhor técnica sempre. Sim. E aí tinha aquele momento do choro, o momento do abraço, o momento da turma toda conversar, para poder entender o que alguns colegas estavam passando naquele momento, para a gente poder se ajudar entre nós, entre turma, né? Porque são várias crianças com várias histórias diferentes de família, de caminhada, de dia a dia, e que muitas vezes o professor tem que acolher. E aí, como a gente estava falando desses fatores que acometem também a saúde do professor, a saúde mental, o professor, às vezes, ele precisa estar bem com ele próprio, né? Cuidar de si, para poder também ajudar o outro, aquele seu aluno, ou até mesmo o professor. Quantos de nós, na escola, às vezes, tem que também estender o seu ombro amigo para escutar o seu colega que está passando por alguma dificuldade, que são, às vezes, inúmeras, naquele momento. Né? Então, o professor, muitas vezes, ele é o psicólogo, ele é o funcionário burocrático, porque tem as demandas, os diários, os projetos que chegam, que você tem que desenvolver, muitas vezes. Ele é o inspetor, como você falou, a professora estava passando por uma situação naquele momento, ela tinha que chamar alguém para vigiar a turma, para ela sair. O medo, né, da gente sair da sala, deixar a turma lá sozinha e acontecer alguma coisa. Exato. E naquele momento vai cair nas costas do professor, não tenha dúvida disso. Então a gente fica com medo muitas vezes de sair. O professor virou especialista em várias áreas. Psicólogo, professor, zelador, cozinheiro, funcionário burocrático, recreador. E você colocou um instantinho aí, tinha um professor que botou o acolhimento, né? É o melhor remédio. E eu e a Marlene, quando a gente conversava, eu falava justamente disso, que nesse período de retorno, a gente escuta muito se falar da adaptação escolar, do retorno dos alunos, né? O que a gente precisa fazer para acolher bem a família, para acolher bem esse aluno que chega, o aluno que já é da escola e o aluno novo que vai chegar, mas a gente não vê no contexto escolar, nas reuniões pedagógicas que a gente vai ter daqui a uma semana, um olhar voltado para o acolhimento do professor. Então, normalmente, nessas reuniões, a gente não vê um acolhimento por parte da instituição escolar, vamos dizer assim, que foque apenas no professor,
que pare para escutar o que ele está passando, o que aconteceu nessas férias. As mesmas atividades que a gente faz para o aluno deveriam também ser, nesse período, voltado para nós, porque assim como o aluno passa diversas coisas na sua residência, com a sua família, os professores também passam. Então, esse é um período de retorno que a gente escuta muito falar do acolhimento dos alunos, mas fica a pergunta: quem acolhe o professor? Nesse momento, como a Marlene disse, que em um determinado momento da aula você sente que algo não está indo bem, ou que no meio da aula você recebe uma notícia que não é muito agradável naquele momento. Então, eu acho que falta um pouco da parte da instituição escolar um olhar voltado nesse retorno, não só para o aluno, não só para a escola, mas para o professor em si, que assume várias profissões, tarefas, né, que não é a sua propriamente. E ele vai ser cobrado por isso também. Não é a tarefa dele, mas ele vai ser cobrado. Então, fica aí. Modéstia à parte, Letícia, enquanto diretora de escola, eu tinha muito essa preocupação. Eu estava numa escola particular, mas eu tinha muito isso, porque eu falava assim, se eu não motivo os meus professores, como é que eles vão motivar os alunos? Então, eu preciso que eles estejam bem, preciso que eles estejam somando comigo para a gente atender bem esse aluno. Então, eu tinha muito essa preocupação aí, sempre no primeiro dia, estar fazendo alguma coisa voltada para o professor, tanto a nível de formação como a nível de pessoal. E no meu tempo de professor, o Eduardo até colocou aí, na época ela nem era psicóloga, é verdade, na época eu estava diretora, nem era psicóloga. Mas eu tinha muito essa questão, eu sempre tive muito isso, de perceber quando determinada pessoa não está bem. Esse feeling para estar olhando ali. Então, era muito, para mim, e sempre que eu percebi que algum professor não estava legal, eu chamava, vamos conversar um pouquinho. Eu lembro que, acho que foi em 2021, quando a gente voltou, eu recebi um convite e eu lembro que a diretora, ela estava preocupada com o retorno, ela viu que os professores estavam meio desmotivados. E aí ela conversou comigo e queria que eu fosse lá conversar com os professores dela. E aí eu cheguei nessa reflexão sobre a questão do acolhimento por isso. Porque eu era professora e eu disse para ela assim, eu não posso aceitar essa missão, eu disse para ela nesse momento. Porque eu preciso que alguém me acolha no meu ambiente escolar. Então, como é que eu vou falar para os seus professores sobre o acolhimento, sobre motivação, se nesse momento de retorno eu estou querendo que alguém faça isso comigo também? E aí eu fiquei pensando justamente nisso, né? Não é acolhimento só de professor para aluno, devia ser de aluno para professor, de professor para aluno, da família para o professor, porque todos nós enfrentamos as mesmas coisas ao longo do nosso ano, os mesmos desafios. Então, a cobrança é muita. A cobrança que a gente recebe, ela é muita. Faz com que a gente acabe assumindo outras tarefas e não saiba dizer não. Eu estava lendo alguma reportagem, um escrito de alguma pessoa que eu não me lembro agora, mas que falava assim, que às vezes o professor precisa aprender a dizer não. Não porque ele não quer fazer, mas porque naquele momento ele não tem condições de fazer, porque ele precisa também cuidar dele primeiro. E eu penso assim, para você acolher o outro, você precisa também se sentir acolhido. Ao meu ponto de ver, é uma via de mão dupla. Uhum. Mas, por outro lado, quando a gente se coloca na pele de um professor que tem aquele trabalho, que precisa dele dizer não,
Vem automaticamente o medo, e se eu desagradar, e se eu perder o meu emprego, como é que vai ser? Então, na verdade, se vê muito amarrado. É muito complicado. Na prática, isso é muito complicado. É como alguém colocou aí, os professores foram escravizados. Alguém colocou num comentário acima falando sobre isso, né? Ó, o carinho da professora Sandra, lá do Rio, trabalhamos juntas também. Dizendo que eu era uma diretora muito preocupada com os professores. Motivação sempre nas nossas reuniões. Esse era um tema que eu trabalhava muito, gostava muito de trabalhar. Porque sem o professor estar motivado, incentivado, não tem como ninguém dar aquilo que não tem. Então, eu preciso cuidar do meu professor para que ele cuide do aluno, e assim, é uma corrente que vai. Agora, a gente sabe que nem sempre isso acontece. Nem sempre, enquanto diretor, eu consegui fazer isso. Mas era uma preocupação que eu tinha muito em mente. De estar cuidando, de estar incentivando, de estar buscando, porque é necessário se fazer isso, né? Então, eu falei que a minha mãe estava aqui ao vivo, está me ouvindo aí também. Eu me lembro que a minha mãe foi minha professora. Mas eu me lembro que ela não era só professora. Ela era também a merendeira, ela era a faxineira, ela era que fazia tudo. E, para minha surpresa, eu achava que isso foi questão de coisa de 50 anos atrás, 40 anos atrás. Para minha surpresa, eu descubro que ainda hoje existem escolas, existem professores que têm que fazer exatamente isso. Tem que chegar na escola antes, limpar a sala de aula. Eu estou lembrando de um professor que relatou isso, né? Ele conta muito com a ajuda da mãe dele. Então, a mãe vai na escola, prepara, que a escola tem a merenda lá para os alunos, mas não tem merendeira. E sabendo da situação dos alunos, a mãe dele vai na escola, prepara a merenda para as crianças merendarem na hora do recreio. Ele vai antes para limpar a escola, para depois dar aula. Então, não é coisa que aconteceu há 50 anos atrás só. É coisa que, infelizmente, acontece. E descobri também que existem muitos lugares, o professor Pedro falava disso. Irmã, existem muitos lugares ainda em que os professores, aqui mesmo no Maranhão, embora o Maranhão seja um dos estados que pague melhor os professores. Pela pesquisa que eu fiz, está Brasília, Distrito Federal, né? O Pará e o Maranhão em terceiro lugar, que pagam melhor os professores. Mas, por outro lado, tem estado que, dentro daquele valor lá que seria o ideal, tem estados aí em que o professor recebe menos de um salário mínimo. Então, como viver? Fazem 40 horas e recebem menos de um salário mínimo. Meu Deus do céu! E paga aluguel. Recebe? É muito. Aí a gente fala, mas por que o professor está trabalhando tanto? Tem como não fazer isso? Não tem. Não tem como não fazer isso. Letícia, o desafio é grande. O Eduardo coloca, o professor educador é um verdadeiro sacerdócio. Concordo, Eduardo. A Luciana coloca, além dos professores, coordenadores, alunos, pais e demais funcionários, também devem ser acolhidos e motivados. Concordo. É uma corrente que a gente precisa fazer. É preciso fazer a reunião com os pais, é preciso trazê-los para perto, não para condenar, não para reclamar do filho, mas para também ouvir. Aí eu fico, às vezes, me perguntando, a demanda que a escola vai pegando cada vez mais, ela é tão alta que chega um ponto, será que a gente dá conta de acolher Deus de todo mundo? Eu me lembro que eu falava lá no Rio muitas vezes, sobretudo com crianças, com questão de disciplina e de indisciplina. Não adianta chamar pai e mãe, porque ele não tem esse pai e mãe como referência e nem tem eles presentes na vida deles. Então, o que a gente puder fazer com essa criança, o que a gente conseguir com essa criança, já vai ser um ganho enorme, porque essa criança está sozinha no mundo. E o único referencial que ela tem somos nós. Então,
Então, a gente acaba abraçando um mundo de coisas. É o pai, é o aluno, é o professor, é o coordenador, é tudo que a gente realmente tem que somar força. E aí esse grupo todo tem que estar motivado, junto, trabalhando. Na educação. Isso aí. Acreditando na educação. Eu sempre digo que a nossa missão enquanto educadores é semear. Semear sempre. Se vamos colher, provavelmente não. Mas se conseguirmos fazer a diferença na vida de uma, já valeu a pena o nosso sacerdócio. Já valeu a pena. Eduardo. Né? Já valeu a pena. Então, e outra coisa que também tira a saúde mental dos professores é a pressão existente. Nós já acabamos de falar sobre isso, né? A pressão pela família, que cobra muito do professor. Cansei de ouvir, meu filho não faz isso. Eu falei, ui. Todas as vezes que eu ouvia, meu filho não faz isso, meu filho não responde, meu filho não mente, eu falava, ai. Esse eu acho que vou ter que filmar. Existe dupla personalidade. Então, um que está dentro de casa, outro que está aqui na escola. Marlene, eu já escutei assim, você não é mãe, você não entende. Prefiro conversar com a coordenadora. Como se isso fosse influenciar, assim, ser mãe ou não, fosse influenciar em alguma coisa, né? Mas eu já escutei casos de famílias que falaram assim, não adianta conversar, porque a senhora não vai entender a minha situação. Nem me contou, mas já disse de cara que eu não ia entender. Exatamente isso. Existe a pressão da escola com tudo aquilo que o professor... É engraçado, porque é uma corrente, né? Um cobra o outro. Um Sim. vai cobrando o outro e fica todo mundo apertado. Existe a questão do aluno, a pressão do aluno para você... A pessoa... Gente, pelo menos aqui em Rondônia eu tenho visto muito isso. Escolas com 60 alunos dentro de sala de aula. Aí o pai chega e fala assim, eu não veja o que a senhora faz aí, porque eu não aguento, eu não sei mais o que eu faço com esse menino. Eu falava, mãe, se você não sabe o que você faz com o teu filho, fica complicado, né? Então, essa dinâmica aí de repente estar... eu não consigo lidar com o meu filho, mas você tem que se virar com ele, tem que dar conta dele, tem que discipliná-lo, tem que educar, tem que ensinar. Essa função não está nas mãos do professor hoje, mas não deveria estar. Deveria estar com os responsáveis por essa criança, o pai, a mãe, o avô, enfim, aquele que cuida ali dessa criança. Então, lidar com isso também é uma situação muito estressante. A questão dos colegas, né? Tem muitos professores que se sentem nas escolas descartados pelos colegas, desvalorizados pelos colegas, né? Sobretudo quando a matéria dele não reprova. Eu posso... A minha é mais importante, minha matéria é mais importante do que a sua. Fala um pouquinho disso, Letícia, porque você vive isso na prática. A gente conversava, eu e a Marlene, né? Eu falei logo no início que eu sou professora de ensino religioso, e às vezes tem um preconceito por parte dos colegas que a gente vai encontrar na escola que a gente vai chegar, né? Pela questão da disciplina. A disciplina é uma disciplina optativa, é uma disciplina que não reprova. Então, as pessoas acham que você não vai ter trabalho, né? E, no entanto, ela é uma disciplina como outra qualquer, né? Você tem um trabalho, você tem interação com o aluno. Inclusive, eu costumo dizer que o ensino religioso é uma disciplina que conversa com as outras disciplinas, né? Que a escola tem, português, matemática, mas é um professor que muitas vezes chega na escola e ele não é bem visto, vamos dizer assim. E só ao longo do tempo, com o trabalho, você demonstrando, conversando com um, conversando com o outro, é que as pessoas começam a entender o trabalho do ensino religioso dentro da escola,
que é mais um trabalho de valores, de resgate de valores. Porque eu conversava com uma colega, nesse retorno de 2022, a gente viu isso na prática, que os alunos perderam a convivência com o outro na escola, muitos perderam os valores, tanto que os casos de bullying no ambiente escolar foram extremos, né? Esse ano foi um ano que em várias escolas de professores diferentes com quem eu conversei, a prática do bullying estava muito envolvida e todas as escolas estavam trabalhando para que se sanasse isso. E contaram muito com a ajuda do professor de ensino religioso. Então, a princípio, né, eu falava para a Marlene, quando eu comecei com o ensino religioso, lá em 2013, eu sofri um pouco desse preconceito, né? Talvez porque as pessoas não conheciam o meu trabalho, não sabiam como era a disciplina, e ao longo do tempo a gente foi tentando cativar. Mas existe, principalmente, não vou dizer que não existe com português, com matemática, com história, com sociologia, com outros, mas especificamente existe com o ensino religioso, que às vezes a gente escuta até alguns colegas falando que para que existe essa disciplina no currículo? O que essa disciplina vai trabalhar, eu consigo trabalhar dentro da minha grade curricular. Mas, às vezes, a nossa demanda é tão grande que esse professor que falou isso não consegue dar. E aí o professor de ensino religioso consegue adentrar, juntar essas outras disciplinas para a gente trabalhar um tema único. Que, por exemplo, no caso da minha escola, a gente trabalhou o bullying, né, dentro do ensino religioso e virou um projeto para a escola toda, vinculado com todas as outras disciplinas. Então, o que a Cecília acabou de falar é muito importante. Todas as disciplinas são importantes na formação do aluno. Não tem nenhuma que é mais favorecida ou menos favorecida, né? Eu espero que daqui para frente o ensino religioso seja visto com outros olhos, porque ele vai entrar como eletiva, ele vai continuar sendo optativo, mas já viram que é importante e ele vai entrar como eletiva ele já está, né, como eletiva do ensino médio. Mas existe aí uma pressão, né? O professor que chega, que não é acolhido pelo seu grupo, se sente também pressionado de tentar fazer o melhor dele. E para mostrar que é diferente, para tirar essa má impressão que muitas vezes outros colegas têm. Uhum. Isso acontece especificamente dentro do ensino religioso pelo tempo que eu estou. Já diminuiu bastante. Mas ainda acontece, né? Mas ainda acontece. E, por último, essa pressão ali com ele mesmo, que o professor tem, que a gente já falava sobre isso, né? O professor é um grupinho que se cobra muito. A grande maioria dos professores, pode dizer, é todo professor que é assim? Não é todo professor que é assim, mas a grande maioria dos educadores é um grupo que se cobra muito, que está sempre buscando dar o melhor de si e que se sente muitas vezes fracassado porque não conseguiu passar aquilo que ele queria passar. Ele preparou uma coisa e não conseguiu dar aquilo, enfim. Há uma autocobrança que também prejudica a saúde mental. Mais um ponto aí que a gente precisa estar pensando, né? E quais são as dicas que a gente pode dar para os professores para cuidar um pouco da sua saúde mental? Nós colocamos algumas imagens aí para nos dizer, são muitas as coisas que a gente pode fazer. Primeiro é nos cercar de pessoas referenciais de afeto, né? Seja família, seja amigos, seja, enfim, grupos que a gente sente valorizado, a gente sabe que essas pessoas nos querem bem de verdade. Então, estar com quem amamos e com quem nos ama, ele é fundamental para cultivar a saúde mental. Eu digo despertar a criança interior que nós temos dentro de nós. A gente entra num ritmo tão acelerado que a gente esquece de ser gente.
A gente esquece que já foi criança, né? Exato. E a gente veste a persona do professor 24 horas. Não, você não é professor 24 horas, você é gente, antes de qualquer coisa. Gente que tem necessidade, gente que tem sono, gente que chora, gente que ri, gente que adora essa imagem que eu coloquei ali. Eu conheço 2 professores que fazem isso. Chega no final do dia, eu pego meu patins e vou para a pista, porque isso me liberta, me ajuda. Então, cada pessoa, é muito importante a gente buscar as coisas. Até como válvula de escape. Eu gosto de dançar, Marlene, então já recomendo para os professores que estão aqui. A dança também faz muito bem. Você que está aí no Rio de Janeiro, os professores que estão aí no Rio de Janeiro, não abra mão de uma praia de vez em quando aí, gente. Pega um dia de amanhã de sol, assim, para deitar lá naquela areia, assim, ouvir o barulho do mar, tomar um banho de sal grosso. Isso ajuda você a pensar. A gente não é só trabalho, a gente é ser humano, somos seres humanos. Tem pessoas que adoram fazer uma trilha, vai fazer uma trilha, caminhar na praia, fazer qualquer coisa, ler um livro que não seja trabalho. A minha psicóloga outro dia me cobrou isso. Marlene, quanto tempo faz que você não lê um livro que não seja de psicologia? Eu falei, sabe que eu não sei? Então, a gente entra numa roda viva incrível. A Cecília está sugerindo pilates. A Sandra está dizendo, eu amo praia. E a Sandra aproveita mesmo. E faz muito bem, Sandrinha. Tem que aproveitar. A gente tem que aprender a buscar válvula de escape. Eu, particularmente, eu gosto muito de caminhada. Eu não abro mão da minha caminhada. Porque isso, para mim, é saúde mental. É o momento que eu saio, que eu acelero, que eu esvazio a mente, eu volto com a camiseta suada, acho que eu tomo um banho, parece que eu sou outra pessoa. Então, a gente tem que buscar alguma coisa que a gente goste de fazer e investir nisso. É 1 hora do meu dia, né? Eu tenho que buscar alguma coisa que seja para mim. Prazeroso para você. Exatamente. E com isso a gente cuida da saúde mental nossa e do outro. Dedicamos esse poema para vocês. Força do professor. Um guerreiro sem espada, sem faca, foi seu facão, armado só de amor, segurando o giz na mão. O livro é seu escudo que lhe protege de tudo que possa causar a dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Se um dia os governantes prestassem mais atenção nos verdadeiros heróis que constroem a nação. Se fizessem justiça sem corpo mole ou preguiça, lhe dando o real valor, eu daria um grande grito. Tenho fé e acredito na força do professor. Porém, não sinta vergonha, não se sinta derrotado se nosso país vai mal. Você não é o culpado. Nas potências mundiais são sempre heróis nacionais. E por aqui, sem valor, mesmo triste e muito aflito, tenho fé e acredito na força do professor. Um arquiteto de sonhos, engenheiro do futuro, um motorista da vida dirigindo no escuro, um plantador de esperança, plantando em cada criança um adulto sonhador. E esse cordel foi escrito porque ainda acredito na força do professor. Braulio Bessa. Braulio tem uns poemas fantásticos também, né? Então, gente, nossa gratidão. Obrigada por ter ficado conosco até aqui. Obrigada por ter nos ajudado a refletir esse tema. Vamos fazer desse ano letivo que está começando aí, um ano de acolhimento, e a gente torce muito para que seja um pouco melhor do que tem sido. Que a gente possa superar a pandemia, se Deus quiser, e continuar a nossa missão, acreditando que a nossa missão é ser melhor. Aí estão os nossos contatos. Que o meu contato está aí na tela, mas eu tenho um Instagram chamado Amor de Ler, onde eu posto dicas lá para uma aula mais criativa para o professor. E tem um canal aqui no YouTube também, chamado Amor de Ler,
que é um canal de reforço escolar que foi feito com esse intuito mesmo, de ajudar os alunos, né, e de ajudar os professores no aprendizado escolar das crianças. Então, precisando, podem contar comigo.